ao criar uma skill, a gente sempre tem que ter em mente facilitar a vida do usuário, certo? Pois nesse vídeo eu vou te mostrar como acessar dados de contato do usuário. Então, pega o seu café, puxa a sua cadeira e não sai daí. Fala, AppDev. Aqui é o Celso Kitamura, eu sou desenvolvedor de skills para Alexa e nesse vídeo a gente vai conversar sobre como a gente pode utilizar os dados de contatos do usuário para melhorar a experiência dele com as nossas skills. Eu já mostrei aqui no canal que para saber o nome do usuário que está utilizando a nossa skill, a gente pode simplesmente perguntar para ele, né, e armazenar essa resposta para poder utilizar depois. Tá, vou deixar o link aqui. Mas existe uma outra maneira da gente obter esse tipo de informação, que é através do acesso aos dados da conta do usuário lá na Alexa. A sua skill ela pode ter acesso ao que a Amazon chama de dados de contatos, que é o nome, e-mail, telefone, etc. Bom, e além de chamar o usuário pelo nome, para que a gente pode utilizar esse tipo de informação? Vamos ver alguns exemplos? Bom, numa skill de viagens, a gente pode mandar torpedos para o usuário informando dos preparativos da viagem dele, através do número do telefone. E numa skill de receitas, a gente pode oferecer novas receitas e recomendação de livros mais detalhadamente por e-mail. Bom, mas como acessar então os dados de contatos do usuário da nossa skill? Bom, para fazer isso é muito simples, eu vou mostrar para você na tela agora. Bom, e a gente está aqui no console do desenvolvedor e é só você configurar a sua skill assim. Tá? A gente está aqui na aba Build. Tá? Bom, e a gente vai aqui no menu esquerdo do console, no item Ferramentas, Tools. Tá? E aqui embaixo de Tools a gente tem um item chamado Permissões, Permissions. É só você clicar nele. A gente vai para uma página onde ele vai mostrar vários switches, de liga e desliga, para você configurar sua skill para o tipo de informação que ela precisa. Tá? Então a gente tem aqui endereço do dispositivo, onde você pode escolher entre endereço e país, região, e o CEP. Tá? O nome do usuário, tem o nome completo e o primeiro nome. Tem aqui o endereço de e-mail e o número do telefone. Tá? É só você ligar ou desligar esses switches aqui, que a skill já vai estar configurada. Tá? E por acaso é aqui também que você configura a sua skill quando ela precisa acessar outros tipos de recursos, como lembretes, alarme, listas e etc. Tá? Que está tudo aqui, ó. Leitura de listas, escrita de listas, Amazon Pay, Reminders, Location Service, etc. Vamos voltar aqui então. Bom, só que para a gente acessar esses dados de contato, tá, a gente precisa ter alguns cuidados aí. Legal? E esses cuidados se referem à proteção dos dados do usuário. Então existem alguns pré-requisitos que precisa ter antes de mandar essa skill para a certificação. Porque a Amazon ela pode rejeitar a certificação da sua skill por conta de algum desses pontos que você não observar. Tá legal? E a primeira é que você precisa ter uma política de privacidade para a sua skill. Tá? Então no formulário de envio da sua skill para certificação, existe lá um campo para você colocar um link de uma página onde você vai descrever toda essa política. Tá? Então você vai precisar de um site, além da skill você vai precisar de um site, para você poder hospedar essa política de privacidade, para você colocar depois esse link lá no formulário de certificação. Tá bom? Outro ponto, a sua skill não pode ser dirigida a crianças, ou seja, a sua skill não pode ser uma skill infantil. Tá? A gente já falou sobre skill infantil nesse vídeo aqui. E o terceiro ponto, você precisa solicitar a permissão de acesso a esses dados de contato somente quando estritamente necessário. Tá? Então você não pode ligar aqueles switches lá só por ligar. Ele precisa ser utilizado dentro ali do código, porque depois eles verificam tudo isso aí. E agora um ponto muito importante, você não pode utilizar esses dados de contato para vincular a conta do usuário em segundo plano. Tá? Ou seja, fazer um account link aí por baixo dos panos. Que a gente eu já falei aqui no canal, que account link você utiliza quando você precisa logar o seu usuário dentro do sistema.
né, que vai ser acessado. Tá? Então você não pode utilizar esses dados de contato para criar uma conta dentro do seu sistema, por exemplo. É para isso que serve o Account Link. E a sua skill deve sempre chamar a API, a Alexa Customer Profile, tá? Para conseguir essas informações sempre atualizadas. E lembrando que essas informações de contato, elas não são verificadas. Tá? Então o usuário pode colocar o que ele quiser lá, né? E isso vai ser passado para você pela API. E uma outra observação é que essas informações podem não estar na conta do usuário. Né? Várias informações ali são opcionais, ou seja, ele não precisa preencher para poder utilizar a Alexa. Então, muito cuidado aí, né? Você sempre tem que colocar um tratamento no seu código prevendo de que essas informações não vão estar lá. Tá bom? Bom, e como é que a gente faz para acessar esses dados? Vamos dar uma olhadinha então aqui no slide. Como é que a gente faz para acessar então esses dados? Lá no código, tá? A gente cria um objeto chamado Service Client Factory e a gente utiliza o PS Service Client para chamar a API Alexa Customer Profile. Tá? E daí a gente chama os métodos aí dependendo da informação que a gente quer obter. Né? A gente tem o Get Profile Email, Get Profile Given Name, Get Profile Mobile Number e Get Profile Name. Tá? Lembrando que todos os métodos são assíncronos, né? Então a gente precisa alterar ali o nosso código para que a nossa funçãozinha seja assíncrona, né? Para poder chamar esses métodos aí, certo? E como é que eu faço para saber se o usuário deu a permissão ou não? Né? Lembrando que a gente precisa fazer essa verificação aí. A gente não pode simplesmente tentar acessar os dados, porque se ele não deu o acesso para a gente, vai dar erro, né? Vai estourar um erro. Então a gente precisa ter o tratamento certo aí para não estourar esse erro na cara do usuário. Tá? Então como é que a gente faz para saber se o usuário deu a permissão ou não? Para cada informação eu tenho aqui um permission values. Tá? Então dependendo da informação que eu quero pegar, eu tenho que checar para ver se esse cara está com o valor certo ou não. Tá? Para saber se ele deu a permissão que precisa ou não. Né? Aí eu preciso fazer o tratamento no código para quê? Para que se ele não deu a permissão, em vez de estourar um erro, né, deixar quieto lá e fazer com que o erro apareça, eu faço um tratamento desse erro. Assim, se ele não tiver dado a permissão, eu informo para ele que eu preciso dessa permissão. E aí eu mostro para ele um card lá para ele poder dar o ok ou não. Se você não fizer isso, com certeza a sua skill vai voltar reprovada da certificação, tá? Se você não fizer esse tratamento de erro aí. Legal? Vamos voltar então aqui. Bom, quando o usuário ativa a sua skill, ela pode solicitar permissão do usuário para acessar informações de contato, como nome, telefone e e-mail. Você pode então utilizar essas informações para oferecer suporte a intenções personalizadas para aprimorar a experiência do usuário, sem precisar utilizar a vinculação de contas, né, que é o Account Link. Né, porque a gente sabe que o Account Link ele vai precisar de todo um sistema aí por trás com usuário e senha, né, coisa que às vezes você não precisa de todo esse aparato, né, de toda essa infraestrutura aí por trás para pegar determinados dados do usuário. E por hoje é só. Se você quiser criar sua primeira skill Alexa ainda hoje, eu tenho um e-book chamado Crie Sua Primeira Skill Alexa, que está gratuito e por tempo limitado. E o link para você baixar esse e-book está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Nesse mesmo link você vai encontrar as duas opções de linguagem para baixar, que é o Node.js e o Python. Alexa, abra a palavra aos sinais. E se você gostou deste vídeo, dá Isso. uma curtida Então nele dá um joinha e no aproveite vídeo, para se inscrever se inscreve no no canal. canal, Não se esqueça de ativa as ativar as notificações para ser avisado quando um novo vídeo sair. compartilha esse vídeo e é isso aí. Até a próxima!